E eu os convido a abrir as Sagradas Letras em Marcos 14, 66 a 72. Nós vamos ver hoje a tríplice negação de Pedro, mas este é o primeiro sermão que eu vou pregar nessa perícope. Com a graça de Deus, haverei de pregar mais outros dois, fazendo uma exposição mais detida desse texto, para que os irmãos entendam o que de fato está acontecendo aqui com detalhes. Então, Marcos 14, 66 a 72. A palavra do Senhor diz assim: Estando Pedro embaixo no pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo a Pedro que se aquentava, fixou e disse: Tu também estava com Jesus, o Nazareno. Mas ele o negou, dizendo: Não o conheço, nem compreendo o que dizes. E saiu para o alpendre, e o galo cantou. E a criada, vendo-o, tornou a dizer aos circunstantes: Este é um deles. Mas ele outra vez o negou. E pouco depois, os que ali estavam disseram a Pedro: Verdadeiramente és um deles, porque também tu és galileu. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem de quem falais. E logo cantou o galo pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: Antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E caído em si, desatou a chorar. Vamos orar. Nosso Deus, estamos diante desse trecho das Escrituras, que por si só, Deus, é um trecho comovente, uma vez que todos nós somos pecadores e negamos a Jesus muitas vezes com os nossos pensamentos, palavras e obras, e muitas vezes negamos até mesmo como Pedro, escondendo nossa identidade cristã. Também, ó Deus, nos identificamos com teu servo na altivez de espírito. Ele disse claramente que jamais cairia, e foi assim que aconteceu, uma estrondosa queda. Mas eu te imploro que o Senhor nos dê a graça de sermos como Pedro também no arrependimento, que sempre que cairmos o Senhor restaure, e que nós, ó Deus, possamos aprender como santo apóstolo a sermos homens e mulheres mais piedosos e que fortalecem os irmãos no futuro. Que o Senhor use tudo para a nossa santificação e uma vida mais próxima com Cristo. Assim sendo, derrame o teu Espírito sobre mim, para que eu exponha com poder e intrepidez a tua palavra, e derrame o teu Espírito sobre os meus irmãos e aqueles que estão aqui hoje, que talvez não conheçam a Jesus como Senhor e Salvador, para que todos nós o conheçamos, porque ainda que este texto fale da queda de Pedro, o seu personagem principal que está oculto é Jesus, que é o Salvador de Pedro, e que nós entendamos isso. Ó Senhor, nos dê a tua santa graça, e que teu Espírito nos leve a confessar Jesus, a arrepender, a ter fé em Jesus Cristo, e que tudo isso concorra unicamente para a glória exclusiva do Senhor Deus Trino, tu, ó Pai, teu Santo Filho e o Santo Espírito da promessa. É no nome de Jesus que eu imploro. Amém. Queridos irmãos, como disse, esse é o primeiro sermão em 3 que eu vou pregar nessa perícope, mas eu gostaria de introduzir esse sermão com algo muito comum
que nós praticamos e que só de vermos estas coisas na nossa vida já fica claro quão fracos e incapazes nós somos. Por exemplo, nós estamos nos aproximando do final do ano e do início de um novo ano, falta pouco tempo para acabar o ano, e é comum que nós façamos promessas para o ano subsequente. Às vezes prometemos: vou perder 10 quilos, vou mentir menos, vou ser mais sábio. E quando nós olhamos no decorrer daquele ano que nós fizemos tais promessas, vemos que nós fizemos o contrário. Às vezes ganhamos 2 quilos, às vezes mentimos mais e cometemos mais tolices do que achamos que poderíamos cometer. Isso mostra a nossa incapacidade. Nós somos fracos em nós mesmos. Outra realidade muito comum, ainda mais nos nossos dias, que, como orou o nosso irmão, a igreja está em trevas do pecado, é o nosso discurso em que nós nos eximimos de sermos verdadeiros crentes para não nos vermos em apuros, em apertos nesse mundo. Quantas vezes nós vemos irmãos em Cristo que estão nas escolas, nas faculdades, nos trabalhos, na sua associação de bairro, de pais e mestres, enfim, e que quase ninguém sabe que aquelas pessoas são cristãs. Ou se sabe-se que aquelas pessoas são pessoas, do politicamente correto. Elas são incapazes de afirmar doutrinas bíblicas que as levarão a grandes dificuldades. Então, vendo isso, nós vamos olhar para esse texto com essa perspectiva. Eu quero que eu e você olhemos para a queda de Pedro, não com um olhar altivo e de superioridade, mas eu quero que eu e você, cada um de nós encarnemos aqui no espírito desse homem. Isto é, nós somos fracos como ele, capazes de negar a Jesus como ele. E como eu dei alguns exemplos, às vezes nós negamos a Cristo por coisas bem menores do que Pedro negou a Jesus. Então, entre comigo de cabeça nesse texto com essa perspectiva. Eu e você somos o Pedro desse texto. Antes de nós entrarmos no texto e vermos sua ideia principal e expô-lo, é preciso nós recordarmos o que está acontecendo aqui. Nós estamos na última noite em que Jesus estava vivo, antes dele morrer e ressuscitar daí a 3 dias. Naquela noite, como nós já expusemos ao longo do Evangelho de Marcos aqui meditado, nós vimos que Jesus havia avisado os seus discípulos que todos eles haveriam de se afastar dele naquele momento nevrálgico. E para Pedro ele havia dado uma advertência especial. Isto é, Pedro, você vai me negar de maneira mais categórica, mais veemente, 3 vezes. Tendo isso em vista, depois desta advertência aos apóstolos, nós vimos que Jesus vai até ao jardim do Getsêmani, no Monte das Oliveiras, atravessando o ribeiro de Cedron, que era um lugar que Jesus costumava ir e costumava orar com seus discípulos. E lá ele chama Pedro, Tiago e João para orar. Por 3 vezes ele faz isso, e por 3 vezes aqueles homens falham, mostrando que a queda dos discípulos já estava acontecendo, e sobretudo a de Pedro, que por 3 vezes negou orar com seu Senhor. Depois disso nós vimos que o Senhor foi preso e ele estava sendo julgado. Isso é importante que nós salientemos, porque nós vamos aqui fazer uma série de comparações entre o julgamento de Jesus e, entre aspas, o julgamento de Pedro. A narrativa do Evangelho, ainda que ela esteja fragmentada, o que os evangelistas queriam nos passar é que o julgamento de Jesus
e a tríplice negação de Pedro aconteciam de maneira concomitante, ou seja, não foram eventos subsequentes, separados por um lapso de tempo. Enquanto Jesus estava sendo julgado, Pedro, entre aspas, estava sendo julgado. Enquanto Jesus confirmava quem ele era, sua identidade, vencia a aprovação, Pedro negava o seu Senhor e sucumbia diante da tentação e do pecado. Então, para que nós entendamos bem o texto que nós vamos entrar aqui hoje, você tem que ter em mente isso. Pedro está negando a Jesus, enquanto Jesus não está negando o seu papel de Salvador. Enquanto Jesus está falando a verdade, Pedro está mentindo descaradamente. E diante disso, o que esse texto nos ensina? Ele nos ensina duas lições importantíssimas. Primeiro, ninguém é forte o suficiente para seguir a Cristo. Todos nós precisamos da sua morte na cruz. Segundo, o Senhor usa nossos pecados e os eventos terríveis da nossa vida para nos santificar. Ou seja, Deus nos salva soberanamente. Ninguém é capaz de seguir a Cristo com seu próprio poder. Nós precisamos da morte de Jesus. E segundo, Deus vai usar cada pecado, cada queda, cada momento difícil da nossa vida para a nossa santificação. Tendo isso em vista, vamos expor o texto. Diz o verso 66: estando Pedro embaixo no pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote. Então aqui Marcos apresenta a tríplice negação de Pedro como uma sequência linear e lógica daquilo que havia acontecido antes no Getsêmani. Como eu frisei aqui na introdução, nós vemos Pedro negando Jesus 3 vezes diante daqueles criados, mas Pedro já havia negado 3 vezes Jesus quando Cristo, antes de ser preso, havia chamado Pedro para orar com ele. E por 3 vezes o nosso querido irmão Pedro, ao invés de se colocar numa postura de fidelidade e de buscar forças espirituais para não cair em pecado, ele negou o seu Senhor, não orando com Jesus Cristo. Então, Marcos quer nos mostrar que esse, entre aspas, julgamento de Pedro está diretamente ligado àquilo que aconteceu anteriormente, ou seja, é uma consequência lógica e imediata daquele homem já estar entrando em tentação. A segunda coisa que Marcos quer nos ensinar com esse versículo é que, ao expor esse versículo com essa expressão temporal, estando Pedro ali no pátio, ele está mostrando para nós que este advérbio de tempo está ligado ao que está acontecendo com Jesus, está intercalado ao que está acontecendo com Jesus. E a maneira dele ligar essas duas histórias é assim, mostrando que concomitantemente Jesus está sendo julgado e concomitantemente Pedro está sendo julgado, e concomitante Jesus está vencendo e Pedro está falhando. Por isso ele coloca este relato nessa continuidade não temporal, mas de ideias. E ele aqui, ele se priva até de colocar algumas informações importantes para nós, para que nós enxerguemos isso com mais riqueza de detalhes. Por exemplo, o apóstolo João diz que Pedro só conseguiu entrar naquele lugar através de um outro discípulo, que provavelmente é João, e é por isso que ele entrou no palácio do sumo sacerdote. Marcos, ele é o mais, entre aspas, seco possível, para que nós não percamos o foco de que estes eventos estão acontecendo ao mesmo tempo, para que assim nós possamos comparar Jesus e Pedro. Que justa comparação, não é mesmo? Sendo irônico, né? Como comparar Jesus e Pedro? É óbvio que Marcos quer nos passar essa lição espiritual da suficiência de Cristo e da insuficiência de Pedro para se salvar, para se manter, para estar firme com o seu Senhor. Por isso, Marcos faz essa comparação. E veja que a comparação começa dizendo que Pedro está num lugar seguro, num lugar
aconchegante. Como eu já disse, naquele momento em Israel, era um momento de frio. Então Jesus está lá no palácio, sendo julgado, apanhando, passando por maus bocados, enquanto Pedro está no pátio, e ele está à beira de um braseiro, num lugar, numa espécie de fogueira, em que vai esquentá-lo. E é interessante que Marcos descreve que esse lugar está cercado de serventuários. Ao descrever o cenário com riqueza de detalhes, Marcos está nos mostrando que Pedro já está caindo. Por quê? Porque ele está num lugar confortável, mesmo estando em pecado, e ele está no meio de pessoas, de uma companhia que ele não deveria estar. Como nós vamos ver no próximo sermão, nós podemos dizer que Pedro aqui assentou-se àquilo que o Salmo 1 diz para nós não fazermos. Assentou-se à roda dos escarnecedores. Ele se sentiu confortável naquele lugar em que ele já estava pecando, uma vez que ele procurou estar perto de Jesus, não para manter-se firme, não para poder identificar-se com Cristo ou oferecer qualquer tipo de defesa e apoio a Cristo, mas por curiosidade. Ele queria ver o que aconteceria com seu Senhor. E ele então, como nós já meditamos, ele se coloca em tentação de maneira desnecessária, e ele busca conforto nesse momento. Pedro aqui, meus irmãos, é muito comum em relação aos crentes dos nossos dias, que estão vivendo no pecado, mas eles têm a seguinte justificativa: eu estou me sentindo bem. Já viu esse tipo de gente que está no pecado e fala assim: eu estou me sentindo bem? Como se o padrão de certo e errado fosse aquilo que nós sentimos e não aquilo que a Bíblia diz ser certo e errado. Então a pessoa, ela julga a situação pelo aquilo que ela sente. Ela está confortável no pecado. Pedro está confortável no meio dos pecadores e na zona de pecado. Marcos então continua dizendo que esta criada, vendo Pedro que se aquentava, fixou e disse: tu também estavas com Jesus, o Nazareno. O texto agora lança luz nesta mulher que nós não sabemos quem é, nós só sabemos da função dela. Era uma criada do sumo sacerdote, e que essa mulher então fixou os olhos nele. Lembre-se do contraste entre Pedro e Jesus. O contraste aqui se dá no fato de que, quando Jesus estava sendo julgado, ele estava sendo julgado pelas pessoas mais importantes da nação, pelas aquelas pessoas que nós, que às vezes temos temor dos homens, nós temeríamos, as pessoas importantes, influentes, que comumente o povo temia. Você deve se lembrar que certa vez Jesus curou um homem que era cego de nascença, e os homens do sinédrio chamaram seu papai e a sua mamãe para perguntar se ele era cego de nascença e quem curou. E eles decisivamente mentiram, porque tinham medo do sinédrio e porque tinham medo deles serem expulsos da sinagoga por aqueles homens poderosos. Então esses homens poderosos que estavam julgando Jesus, eles metiam medo nas pessoas. Ao contrário, esse tipo de temor geralmente nós não temos quando se trata de subalternos. Preste atenção: o que é mais fácil você fazer? Negar Jesus diante de um professor universitário, ou negar Jesus? E meus irmãos, eu não estou sendo aqui tosco e nem estou sendo preconceituoso, mas diante de uma diarista. Em qual situação você vai sentir menos confortável de falar da sua fé e defendê-la? Por isso que Marcos faz esse contraste, mostrando que Pedro está cercado de serventuários, pessoas que normalmente não se dão
muito valor naquela situação, e são estes que vão olhar para ele, fixar nele e confrontá-lo. Interessante também que Marcos nos mostra que aquela mulher fixou os olhos em Pedro. Ela percebeu que Pedro ali era um peixe fora d'água, era uma pessoa que não era comum àquela situação. Era como se ela estivesse vendo um atleticano vestido de atleticano na torcida do Cruzeiro. Ele é um peixe fora d'água, o que ele está fazendo lá? Então Pedro ali era uma pessoa estranha à situação, não era para ele estar ali. Então ela fixa os olhos e vê isso, e logo ao fixar os olhos, o que ela diz? Você estava com Jesus, o Nazareno. É interessante então, meus irmãos, que aqui nós vemos que aquela mulher identificou Pedro com Jesus. Mas veja a maneira como ela chama Jesus: Jesus, o Nazareno. Por que ela chama assim Jesus, Jesus o Nazareno? Em primeiro lugar, porque Nazaré era uma cidade insignificante, que ninguém dava valor. O próprio Natanael, que foi um dos apóstolos de Jesus, disse: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? E lembre-se, Nazaré ficava na Galileia, a Galileia que era chamada de a Galileia dos gentios, ou seja, o povo da Judéia era como se fosse os belo-horizontinos, e os galileus, os montes clarenses, né? Bem mais distantes. Ou seja, havia um certo preconceito entre os judeus da Judéia e os judeus da Galileia, ainda mais de Nazaré. Então a fala dessa mulher é uma fala preconceituosa, cheia de pejo, ou seja, geralmente aqui ela está zombando do Jesus Nazareno, e então ela está identificando com o Cristo que ela está zombando, Jesus o Nazareno. Você é um seguidor de Jesus. É como se hoje uma dessas pessoas que são politicamente corretos, da cultura woke ou do marxismo cultural, dissesse assim: você é daqueles que segue um Deus que lança pessoas no inferno. Claramente ela está zombando o nosso Deus. É isso que esta mulher está fazendo, zombando. E veja que enquanto Pedro procura conforto, Deus, e eu falo com letra maiúscula, garrafal, Deus está tirando Pedro daquela zona de conforto, por meio de uma serventuária. É Deus quem está usando essa mulher, e vai usá-la e os outros, para tratar esse pecado de Pedro, que está confortavelmente no seu pecado. E aí então Pedro nega Jesus, dizendo de maneira irônica: não conheço e nem compreendo o que dizes. Essa declaração no verso 68 começa com um mas. Marcos faz questão de começar a primeira e segunda negação e também colocar na terceira um advérbio adversativo, contrário, para mostrar a atitude errônea de Pedro. Mas antes da gente aprender isso, esse mas aqui é muito significativo. Você já deve ter se deparado na Bíblia com diversos mas de Deus que são impressionantes, decisivos e maravilhosos. Por exemplo, na sua casa hoje, leia Efésios 2, 1 a 10. Paulo começa a descrever-nos: vocês estão mortos em delitos e pecados, vocês estão presos na potestade do ar, vocês são filhos da desobediência, filhos da ira. E lá no verso 4 ele coloca: mas Deus, sendo rico em misericórdia. Mas, um grande mas. Romanos 3, 20 e 21 diz que ninguém é justificado pela lei. E Romanos 3, 22 começa: mas a justiça de Deus, mas, os grandes mas da palavra. Mas agora esse mas, ele é gigantescamente negativo, para identificar Pedro fazendo
que algo contrário do que ele deveria fazer. A situação demandava Pedro não negar a sua fé, Pedro afirmar com veemência, como líder dos apóstolos, que sim, ele conhecia Jesus, sim, que Jesus era o Nazareno, e ele não deveria ser desprezado, porque como Nazareno, ele era o renovo, o rebento de Jessé, o Salvador. Era isso que ele deveria fazer. Sim, o meu Senhor é Nazareno, ele é o Nétzer, ele é o rebento, ele é o Salvador. Mas ao contrário, o mas está aqui para mostrar que Pedro faz o contrário do que ele deveria fazer. Eu não conheço, eu não entendo o que você está falando. É interessante que o Evangelho de Marcos foi escrito sobre a batuta de Pedro, ou seja, Pedro foi a testemunha ocular que Marcos usou para escrever esse Evangelho, quando estiveram em Roma. E durante todo esse Evangelho, Pedro faz questão de narrar para Marcos, que registra, que ele era alguém que estava em dificuldade para entender de maneira plena e cabal a mensagem de Jesus. Por exemplo, lá em Marcos 8, quando Jesus pergunta para os apóstolos quem ele era, Pedro se adianta e diz: tu és o Cristo. Mas logo em seguida Jesus disse que haveria de morrer na mão dos principais sacerdotes e haveria de ressuscitar. Quem foi aquele que disse para o Senhor: não faça isso? Foi Pedro, não entendendo que Jesus deveria morrer como Salvador. Também na cena da grande aparição da glória de Cristo no Monte Santo, isto é, do Monte da Transfiguração, quem é que disse de maneira ignorante: Senhor, está tão bom, vamos fazer 3 tendas, uma é para o Senhor, uma para Moisés e outra é para Elias? Pedro, mostrando que ele, apesar de conhecer Jesus, entender o Evangelho de Jesus, ser um crente verdadeiro, ele tinha dificuldade com algumas coisas do Evangelho de Jesus. Só que a resposta de Pedro aqui é muito maior do que isso. Ele está alegando ignorância. Eu não entendo o que você está dizendo. Como que ele não entende que Jesus é o Nazareno, o Salvador? Vou descrever a cena com um ditado popular que você conhece. Sabe aquelas pessoas que fingem de besta para viver? Já ouviu esse ditado? Finge de besta para viver. Pedro está fingindo de besta. Que? Estou entendendo não. Uma atitude muito comum dos cristãos, alegar ignorância. Por exemplo, nos nossos dias, há muitos que dizem, né? Se nosso Deus, ou se o Deus de vocês é bom, como que crianças morrem todos os dias na África de fome? As pessoas não fazem isso? E os cristãos, às vezes, ao responder essas coisas, eles dizem: eu não sei falar sobre isso não, procura o pastor. É claro que todo cristão verdadeiro sabe falar sobre isso. Por que crianças morrem na África de fome? Simples, o salário do pecado é... Crianças são pecadoras? São. O que elas merecem? Morte. É triste? É a realidade? Está na Bíblia? Está. A gente sabe responder? Sabe. Só que a gente tem medo de responder isso. Então o que a gente alega? Ignorância. Você quer ver uma outra coisa? Como é que um Deus amoroso condena pessoas ao inferno? Nós sabemos responder isso? Sabemos, mas a gente alega ignorância. Qual é a resposta disso? Um Deus amoroso na eternidade passada, segundo Paulo em Efésios 1, 3 a 5, ele sim escolheu pessoas para a salvação, enquanto preteriu pessoas para o seu juízo eterno. E Deus não é somente amor, ele também é justiça, e ele tem que punir pecadores não arrependidos pelos seus pecados. A gente sabe responder isso? Com certeza, mas a gente se esquiva desse tipo de coisa, fazendo o mesmo que Pedro fez aqui, alegando ignorância, fingindo de besta para viver, porque a gente não tem coragem de falar a verdade. Por isso, meus irmãos, o que Deus está fazendo aqui é usar essa situação
para trabalhar no coração de Pedro. É por isso que anos mais tarde, na sua primeira carta, no capítulo 3, no verso 15, ele vai escrever o seguinte: antes, santificai a Cristo como Senhor. Ele está fazendo isso agora? Não está fazendo, mas no futuro ele faz e até ensina: em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Pedro faria isso no futuro, quando ele morreu por Jesus, martirizado, não negando sua fé, estando pronto para falar que era um seguidor de Jesus e que Jesus era a única chance de salvação que pecadores têm. Este encontro, então, deixa Pedro tão alarmado ao ser identificado com Jesus Nazareno, que diz Marcos que ele retirou para um alpendre, para uma espécie de entrada, passagem do pátio para a porta. Por que Pedro fez isso? Nós não sabemos. Ele queria fugir? Ele estava envergonhado? Nós não sabemos. Mas eu sei de uma coisa: simbolicamente está acontecendo algo muito importante. No pátio não havia luz. A luz que iluminava o pátio era a luz da lua. E o lugar mais iluminado era onde? À beira do braseiro, onde havia a luz do fogo crepitando ali. Ali era o lugar iluminado. Quando Pedro deixou aquele lugar e foi para o alpendre, um lugar escuro, simbolicamente, o que Pedro estava fazendo? Se movendo da luz para uma escuridão maior. Ou seja, Pedro estava rapidamente caminhando para cair ainda mais em pecado, entrando nas trevas do pecado. E é nesse cenário que o galo canta pela primeira vez. E veja, nem mesmo o galo cantando pela primeira vez despertou a consciência de Pedro. Por isso a tentação continua. Diz o verso 69: e a criada, vendo, tornou a dizer aos circunstantes: este é um deles. Veja, Pedro saiu daquele lugar e foi para outro lugar. Quem foi atrás dele? A criada. Ela saiu correndo atrás dele. Você já passou por uma situação de vergonha, né, com alguma pessoa, e que você fica assim: não, eu vou em tal lugar, será que o fulano vai estar lá? E a primeira pessoa que você encontra, quem que é? É o fulano. Já passou por isso? Muitas vezes, não é? É exatamente isso que está acontecendo. Pedro, fugiu, foi para um outro lugar, e quem que ele vai encontrar lá? A criada. É interessante que essa mulher está persistente, e aqui, meus irmãos, ela foi posta por Deus para seguir a Pedro. Eu sei que Satanás está usando aqueles homens ali pecadores, essa mulher pecadora, mas acima de tudo, Deus está usando o diabo, Deus está usando aquela situação, Deus está usando aquela mulher, Deus está usando o sinédrio para trabalhar o coração de Pedro. Jesus havia dito antes que ele havia rogado por Pedro, que ele estava no controle, fortalecendo Pedro na sua fé. Não é isso que ele disse lá, quando avisou a queda de Pedro? Lucas 22, 32. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Esse trecho do aviso de Jesus da queda de Pedro traz consigo essa situação em de que Cristo é soberano sobre aquela situação. Veja, Jesus orou por Pedro. Jesus iria preservar a fé de Pedro. Jesus iria não só preservar a Pedro, mas, como a gente vê aqui, entre aspas, converter Pedro. A palavra converter aqui, meus irmãos, não é a palavra usada no Novo Testamento para alguém que conhece a Jesus e se arrepende pela primeira vez e se volta para Cristo. A palavra converter aqui não pode ser isso, porque Pedro de fato já era alguém convertido.
Pedro encontrou Jesus e disse: é o Messias. Pedro falou pelo Espírito Santo que Jesus era o Salvador, então ele só podia ser crente. A palavra converter aqui tem a ver com o quê? Com santificação. Aquela situação seria usada para transformar a Pedro, para fortalecer Pedro, para mudar o coração de Pedro. E é por isso que essa mulher foi posta aqui por Deus, por Jesus, para tentar Pedro, para testar Pedro, para levá-lo a perceber seu orgulho, sua queda, sua insuficiência, suas promessas que não eram assim capazes de ser mantidas pelo seu próprio poder. E é por isso que essa mulher não desiste. Ela está sendo usada para fazer o quê? Confrontar Pedro. E daí ela dizer: você é um dos dele. Pela segunda vez ela diz: você é um seguidor de Jesus. Você é um seguidor de Jesus. E diz o verso 70, com mais um mas, ele outra vez negou. Veja que Pedro agora, meus irmãos, nega mais uma vez. Marcos começa dizendo: mas Pedro negou. Mas, olha o mas repetindo, olha a adversativa repetindo. Pedro, mesmo depois de negar pela primeira vez, mesmo depois de ouvir o galo cantando pela primeira vez, ao invés de se emendar, como ele entrou nas trevas do pecado, que ele fez? Mais uma vez ele nega a Jesus. Mas veja como ele nega Jesus. Pedro disse o quê? Como que Pedro nega Jesus? Ele diz que ele não conhecia Jesus, né? Outra vez ele negou, ou seja, mais uma vez ele nega. Só que agora a negação tem um caráter diferente. Por quê? Antes essa mulher havia dito que Pedro era um seguidor de Jesus no sentido direto. Agora ela diz que este era um deles. Então a negação de Pedro não é só mais a negação de Jesus, mas é a negação de ser um discípulo de Jesus. Ou seja, o seu pecado se avolumou. Ao invés de só negar conhecer Jesus, agora ele nega que ele era um discípulo de Jesus. Eu não. Você é um deles. Eu não. E aqui então o pecado dele cresce, mostrando que isso é que acontece com o pecado. Muitas vezes nós achamos que somos capazes de domar o pecado, né? Que somos capazes de manusear o pecado. Quem nunca, passou por situações em que deveria ter refreado o pecado, mas continuou? Não é assim? Isso não acontece no Natal e no Ano Novo, né? Você come aquele tanto na ceia e aí vai comer a sobremesa, né? Aí você come a primeira, já está no pecado, meu amigo, porque o que você comeu na ceia não está no gibi, não é? E em vez de refrear, o que você fala? Só mais um pedacinho. E o pedacinho tem quase 20 centímetros, né? E olha que eu estou falando de comer e beber na ceia de Natal, né? Poderia citar inúmeras outras situações que, ao invés de negar o pecado, de subjulgar o pecado, o que nós fazemos? Nós achafurdamos no pecado. É só um pouquinho, só mais um pouquinho. Então Pedro, que antes alega ignorância, agora ele alega ser um discípulo de Jesus, aprofundando o pecado, não negando o pecado, não subjulgando o pecado. E nós já vimos isso antes na história de Pedro, quando o Senhor, naquela mesma noite, havia chamado Pedro para orar 3 vezes, e ele dormiu, e ele não vigiou, e ele não ouviu a voz de Jesus, que o chamava para vigiar e orar. E agora, mais uma vez, esse homem está agravando o seu pecado. A pessoa tem que entender isso. Se nós não nos arrependermos de pronto,
o pecado sempre vai se aprofundar. Eu sei que o texto bíblico não significa isso, mas pode ser usado como uma analogia. Um abismo chama outro abismo. O texto bíblico não está falando sobre pecado, mas é uma analogia perfeita. O abismo do pecado sempre vai chamar outro abismo. É por isso que a gente vê constantemente, pessoas que estão em pecado na igreja, deixam a igreja ao invés de confrontar o seu pecado e serem disciplinadas, e o que acontece? Elas se achafurdam cada vez mais no pecado, não é assim? Então o que Pedro vai fazer agora? Diante daqueles homens que estão identificando ele como um galileu, isso é importante. Como eles identificam Pedro como galileu? Através do sotaque de Pedro, do jeitão de Pedro. Sexta-feira eu fui até o Cordeiro comprar algumas coisinhas com minha família, e a gente tem o hábito de levar os meninos no parquinho em frente, Criança de hoje tem energia, A gente tem que queimar a energia delas fora de casa, E aí tinha um rapaz lá, falando de maneira mais arrastada, e eu cheguei perto dele para conversar. Ele era do Ceará, como diz o cearense, eu sou do Ceará, eles não falam Ceará, eu sou do Ceará, ou seja, eu identifiquei que aquele homem não era Belo Horizontino, curvelano, alguma coisa assim, por causa do sotaque. Quando Pedro começou repetidamente a dizer: eu não conheço Jesus, eu não sei quem é esse homem, eu não estou entendendo o que vocês estão dizendo, a fala dele denunciou. Então aqueles homens disseram: você é um galileu. E agora, meu amigo, pisou no calo dele, Você é alguém lá da Galiléia dos gentios. E aí o que Pedro faz? Ele, porém, verso 71, começa a praguejar e jurar: não conheço esse homem de quem falais. E meus irmãos, como eu disse, o pecado só vai se avolumando, não é? E aqui a gente chega no clímax do pecado de Pedro, porque veja, anteriormente ele só fingiu de besta, depois ele negou ser discípulo de Jesus, mas agora, como que ele nega Jesus? Praguejando, em primeiro lugar. E esse praguejar é importante, porque tem a ver com Pedro. Pedro era uma pessoa impulsiva. Pessoas geralmente impulsivas são também praguejadoras. Já viu aquela situação familiar de uma mulher que é muito atilada, muito esperta nas coisas de casa e pede ajuda ao marido e ele é mais lento? O que ela faz? Tá vendo? O senhor não presta? Tem 3 horas que ele está passando um pano na cozinha? Não é assim? Pessoas impulsivas, está ligado a isso o quê? O praguejar, o falar mal, o criticar. Então Pedro aqui, que era um homem impulsivo, o que ele começou a fazer? Praguejar, murmurar. Como se diz: que praga, esse povo não me deixa em paz. Quem que é esse povo para ficar falando isso? E o pior não é praguejar, murmurar já é algo grave. É tão grave que nós vemos uma geração inteira que sai do Egito e não entra na terra prometida, porque era uma geração praguejadora, murmuradora. Mas o que Pedro fez é muito mais grave. Diz que com um juramento, eu juro que eu não conheço Jesus. Veja que coisa interessante, o mesmo Pedro que confessou Jesus como Cristo, no capítulo 8, verso 29, o mesmo Pedro que viu sua glória, no capítulo 9, verso 2 a 8, o mesmo Pedro que jurou fidelidade, no capítulo 14, verso 29, o mesmo Pedro que disse: eu vou morrer por você, os outros podem te negar, é o homem que está agora dizendo: eu juro que eu não conheço Jesus. Eu juro. E é interessante que ao fazer isso, Pedro, que conhecia Jesus muito bem, porque passou 3 anos com Jesus,
que conhecia Jesus muito bem, porque o Espírito Santo que morava nele revelou a ele que Jesus era o Salvador, o Messias prometido, ele agora está quebrando um dos princípios importantíssimos que Jesus ensinou aos crentes. Qual o princípio? Que o crente não deve jurar por qualquer coisa. Jesus ensinou que o nosso sim deve ser sim, que o nosso não deve ser não. Com isso, Jesus não está ensinando a gente a não jurar, porque o próprio Cristo jurou. Paulo jura a Deus diante de Timóteo: conjuro-vos diante de Deus e dos anjos eleitos. Vai ser pastor, Timóteo. Jurar não é pecado. O pecado é jurar por qualquer coisa, ou jurar de maneira mentirosa. E aqui, o que Pedro está fazendo? Quebrando o princípio de Jesus. A palavra dele tinha que ser sim, sim, não, não. Você conhece Jesus? Sim. Você vai negar a Jesus? Não. E veja que Pedro estava numa circunstância comum da vida. Pedro não estava num tribunal, Pedro não estava num casamento, Pedro não estava no momento de fazer juras. Era um momento comum da vida que ele deveria simplesmente dizer sim ou não. Aprenda uma coisa: comumente os cristãos dizem isso, né? Eu juro em nome de Deus que eu não fiz tal coisa. Meu amigo, se você não está num tribunal, você não precisa usar o nome de Deus em vão. Você só jura em situações em que o juramento é necessário. Por exemplo, num casamento. Semana que vem nós vamos batizar uma criança e a mãe dele vai jurar trazê-lo à igreja, criá-lo na disciplina do Senhor. Juramentos são para situações específicas. E olha que coisa interessante, Jesus, que está lá dentro, dizendo assim: eu juro que eu sou o Filho do Homem, foi condenado por quê? Por blasfêmia, que é o pecado contra qual mandamento? Terceiro mandamento. Pedro está agora lá do lado de fora, no meio dos serventuários, dizendo: eu juro que eu não conheço Jesus. E ele está tentando salvar a sua vida com um pecado contra qual mandamento? Terceiro mandamento. Conseguiu ver o contraste entre Pedro e Jesus? Enquanto Jesus se mantém firme, vence a tentação e diz: eu sou Deus, eu sou o Salvador, eu sou o Messias, pode me matar por isso. Pedro está dizendo: eu juro que eu não conheço esse homem, para salvar a sua vida. Este é o grande contraste entre o Deus três vezes santo, entre o Cristo Salvador e o homem pecador, representado por Pedro, mostrando uma coisa: o melhor dos homens não passa de um mero pecador, fraco, indefeso, incapaz, que precisa de um grande Salvador, chamado Jesus Cristo. E diante disso, o que acontece? Diz o verso 72, cantou o galo pela segunda vez. Com grande sensibilidade dramática pelo momento, Marcos registra o galo cantando pela segunda vez. E por que isso é essencial? Porque quando Jesus predisse a queda de Pedro, ele disse que Pedro negaria 3 vezes. Isso já aconteceu. Mas ele não só disse que Pedro negaria 3 vezes, ele disse que Pedro negaria 3 vezes antes que o galo cantasse 2 vezes. E quando Marcos agora então registra o galo cantando pela segunda vez, é como se ele estivesse dizendo para os seus leitores originais e para nós: a peça que faltava para a predição de Jesus se consumar está aqui. O quebra-cabeça está completo. Esse detalhe que para nós parece insignificante é aquilo que é o tchan do texto, mostrando que a palavra de Jesus está se cumprindo. A palavra de Cristo se cumpre com precisão. E se Cristo tem o poder para falar com precisão milimétrica aquilo que acontece no futuro,
verdadeiramente, sem cair um i, um tio, com todos os detalhes. Quem é esse Jesus? Deus. Quem está no controle? Jesus. Do jeito exato que ele falou, aconteceu, sem tirar e nem pôr nenhum detalhe, minimamente nada está fora do lugar. Por isso, essa expressão, o galo cantou pela segunda vez, é uma afirmação comprobatória do que aquilo que Jesus disse lá dentro do Sinédrio era verdadeiro e iria acontecer. Eu sou o Filho do Homem, e vocês verão o Filho do Homem voltando nas nuvens, com poder e glória. Podem acreditar. É como se Marcos estivesse levantando a bandeira: crente, acredite na palavra de Jesus, ela é a verdade. Então, nessa cena, Marcos não narra algo importante que aconteceu, porque ele está enfatizando na palavra de Jesus. Mas como nós lemos na nossa liturgia lá em Lucas, naquele exato momento, o Senhor Jesus passa por ali, algemado, todo quebrado, e ele olha para dentro dos olhos de Pedro. Eu fico imaginando que olhar foi aquele, não é? Ele olhando para dentro de Pedro, e naquele exato momento em que ele estava levando aquele homem ao arrependimento, Pedro lembra a palavra. Esse homem acabou de negar Jesus 3 vezes, pleiteando ignorância, pleiteando não ser dos discípulos e não ter relação nenhuma com Jesus, coisa gravíssima. Mas naquele momento, ao Jesus olhar para ele, ele se lembra exatamente do que Jesus disse, cada detalhe da palavra de Jesus, e ele desaba a chorar, em santo arrependimento. Eu vou trabalhar melhor na semana que vem, que o arrependimento ele é operado por Cristo e sua palavra. Mas então nós vemos aqui Cristo gerando arrependimento a esse homem. E aqui a maneira como Marcos registra, diz que ele chorou amargamente, profundamente, desatou a chorar. Sabe quando você chora copiosamente, você não consegue parar de chorar? Eu me lembro que uma vez, eu ainda morava em Montes Claros, e eu estava preparando o sermão de Zacarias 4, lá no templo. Eu nem estava no gabinete pastoral, o reverendo Gustavo estava usando o gabinete pastoral, e quando eu me deparei com Zacarias 4, sobre o texto da gente não desprezar os humildes começos, e que Cristo, ele sim, garantiria a construção do templo, e ele sim é o perdão cabal dos nossos pecados, e eu comecei a chorar. Eu chorei quase 10 minutos sem parar, vendo a salvação diante dos meus olhos, naquele texto. Só que aqui Pedro chora sim, pelo pecado que ele cometeu, pelo seu orgulho, dizendo que jamais negaria, que ele era melhor do que os outros. Chora porque ele não ouviu os alertas de Jesus, ele não ouviu a palavra de Jesus, ele negou a palavra de Jesus. Ele chora da vergonha de ter escondido o seu amor por Jesus. E é interessante que essa é a última vez que a gente vai ver Pedro nesse evangelho. Ele só é citado mais 2 vezes, quando Jesus ressuscita e ele manda aquela mulher que foi a primeira testemunha da ressurreição, dizendo: diga a Pedro e os discípulos que eu vou para Galiléia antes deles. E mais adiante, quando o Senhor chama os apóstolos para serem pregadores, e que eles estaria com eles, confirmando a mensagem com sinais. Mas esses 2 textos futuros, eles vão confirmar uma coisa para nós: a queda de Pedro não foi final. Pedro foi reabilitado. Pedro,
que caiu de maneira grotesca, foi perdoado por Jesus, mostrando que aquele homem era completamente dependente da cruz de Jesus, do começo ao fim, da graça e do perdão de Jesus. E quando nós vemos o Pedro nos demais momentos da sua vida, ele até chegou a quase negar Jesus uma vez diante de Paulo e dos judaizantes, mas Paulo puxou a orelha dele, e nunca mais esse homem vai negar a Jesus. Como viver esse texto? Em primeiro lugar, louve a Deus pela Bíblia narrar um texto como esse. Meus irmãos, eu tenho certeza que a Bíblia é a verdade, e um dos argumentos que mais me chama a atenção é esse: Pedro é um herói da fé, não é mesmo? Pedro é um líder da fé, e mesmo assim a Bíblia fala tudo de mal de Pedro. Sabe por quê? Porque a Bíblia não está nem aí para quão mal Pedro é. A mensagem dela é quão grande Jesus é, o quão salvador Jesus é. E eu louvo a Deus pela Bíblia narrar coisas como essas, porque a lição central aqui é esse grande salvador de Pedro. Não é Pedro. Pedro nunca foi a pedra da igreja, nunca vai ser a pedra da igreja. Pedro nunca salvou ninguém, nunca vai poder fazer isso. Tanto que em Atos, quando ele pregou sobre Jesus, após levantar um paralítico, ele disse: por que vocês estão olhando para a gente? Foi a fé em Jesus que salvou esse homem. Ele entendeu que o centro das coisas é Jesus e não ele, Pedro. E textos como esse nos fazem entender essa verdade. Nós não somos o centro, nós somos fracos, nós somos incapazes, mas existe na Bíblia um grande Salvador chamado Jesus, e é a Ele que nós temos que correr e recorrer, crer e arrepender dos nossos pecados. Em segundo lugar, Pedro seguia de longe. Jesus nunca chamou ninguém para seguir de longe. Seguir de longe levou Pedro a negar Jesus 3 vezes. O verdadeiro discípulo segue Jesus de perto, mesmo se for necessário morrer por Jesus. Nós vivemos um tempo na igreja que as pessoas não estão dispostas a ouvir isso. Eu me lembro que alguns domingos atrás, quando eu estava pregando o julgamento de Jesus, e Marcos interrompe o julgamento de Jesus para falar que Pedro seguia de longe, eu fiz esta aplicação, de que Jesus chama discípulos dispostos a viver próximo a Ele, a viver como discípulos verdadeiros, morrendo para si mesmo e vivendo para Ele, e se necessário até mesmo morrendo fisicamente para Ele. Eu me lembro que estava um casal ali, e no exato momento em que eu disse isso, eles se levantaram e foram embora. E aquilo, ao pregar, me chamou a atenção, porque nós vivemos num momento na igreja que as pessoas não querem ser discípulos de Jesus, eles querem seguir Jesus de longe, eles querem seguir Jesus contanto que Jesus não atrapalhe na sua vida, nos seus negócios, nas suas amizades. Mas Jesus disse, está registrado em Lucas: eu não vim trazer paz à terra, eu vim trazer espada, eu vim botar fogo, e quem dera se ela já estivesse queimando. Jesus nos chama a ser discípulos e não negadores dele. Em terceiro lugar, não seja como Pedro, achando que você é forte o suficiente. Sempre esteja com seus olhos fixados em Jesus. Se você e eu fixarmos os nossos olhos a Jesus, formos humildes e nos humilharmos diante de Jesus, não significa que nós nunca vamos cair,
mas a chance de nós cairmos é muito menor. Porque lembre-se, o Senhor resiste aos soberbos, e aos humildes Ele concede graça. Se humilhe diante de Jesus. A cada dia eu olho para mim e peço: Senhor, não me deixe cair nos meus pecados. Eu sei que o meu coração é mau, eu sou mau, não me deixe cair nos meus pecados. Faço o mesmo. Quarto lugar, talvez nós nos chamemos cristãos, mas nós temos medo do que as pessoas vão pensar de nós, e assim nós tentamos ser como os outros. Mas assim como Jesus viu a Pedro, Jesus está vendo cada um de nós. Quantos estudantes nas suas escolas não se identificam como cristãos? Quantos estudantes nas suas faculdades não se identificam como cristãos? Quantos trabalhadores nos seus trabalhos não se identificam como cristãos? E quer ver? Nós negamos a Cristo não só assim. Quando lá no nosso trabalho a gente não trabalha direito, a gente está negando a Jesus, porque a palavra de Jesus manda a gente trabalhar com diligência e comer o pão com o suor do nosso rosto. Quando no nosso casamento nós traímos os nossos cônjuges, mesmo escondido, Jesus está vendo, e nós estamos negando Jesus. Nos nossos pensamentos ruins, que ninguém sabe que nós temos, Jesus vê, e nós traímos Jesus. Enfim, com isso eu quero salientar: você e eu, nós precisamos de ajuda da graça de Deus, para não negarmos a Jesus. Quinto lugar, como Pedro, todos os cristãos falham. Somos fracos e medrosos muitas vezes, mas lembre-se, Jesus foi para a cruz, por mim e por você. Ele foi morrer por pecadores. Jesus disse: os sãos não precisam de médico. Eu não vim chamar justos, eu vim chamar pecadores. Jesus, meu irmão, morreu por Pedro. Jesus morreu por mim e por você. Gente fraca, que não dá conta de se salvar. Mesmo Jesus vendo a falha de Pedro, ele morreu por ele. Mesmo ele sabendo de todos os nossos pecados, que a gente vai cometer até o fim da nossa vida, ele morreu por mim e por você. Sexto lugar, essa história é muito importante em Marcos. Sabe por quê? Quando Pedro ditou esse evangelho para Marcos, sabe o que estava acontecendo com a igreja cristã? Estava sendo perseguida por Nero, e os nossos irmãos estavam morrendo. Muitos dos nossos irmãos morreram queimados na Via Ápia, para acender como tochas a Via Ápia. Imagina você passar por uma estrada romana e ver pessoas grudadas nas árvores, queimando e iluminando a rua. Sabe por que eles passaram por isso? Porque eles não fizeram como Pedro. Quem é Deus para você? Jesus. Ajoelhe-se diante do imperador. Eu não. Prefiro morrer. Por isso essa história é muito importante para aquela época, para mostrar para os nossos irmãos que a gente não deve negar a Jesus, que a gente deve preferir até morrer por Jesus, porque Ele sempre nos abraçou com seu amor e com seu perdão. E diante disso, lembre-se: a quem muito perdoa, muito se ama. Jesus te perdoou muito? Ame muito a Jesus. Agostinho de Hipona, um dos grandes teólogos da igreja do século IV para o V, escreveu assim sobre Pedro: o bem-aventurado Pedro, sinceramente arrependido depois de ter negado o Senhor, mesmo tendo derramado tais lágrimas, mas se manteve um apóstolo. Nós vemos nessa história um discípulo
que não estava preparado para as provas. Mas nós aprendemos também que liderança é resultado da graça, nunca é mérito nosso. Eu sou pastor, não é porque eu sou melhor do que ninguém, é resultado da graça. Presbíteros e diáconos não são melhores do que ninguém, é resultado da graça, que fez esses homens capazes, aptos para o oficialato. Então significa o quê? Toda liderança cristã está baseada na graça de Jesus, que pega homens covardes e fracos e os transforma como corajosos Pedros do futuro. Oitavo lugar, Jesus constrói sua igreja com gente como Pedro, gente como eu e você, pecadores arrependidos. Meu irmão e minha irmã, a igreja não é perfeita, a igreja só vai ser perfeita no céu. A igreja é um lugar de pecador, por isso que conta-se a história, né? A gente nem sabe mais de quem que é a história, mas a gente sabe que é verídica, que certa vez o pastor estava na porta da igreja, e um indivíduo passou e falou assim: esse lugar só dá hipócritas, e o pastor falou: seja bem-vindo, tem lugar para mais um. Porque é verdade, todos nós aqui somos pecadores. Se você está procurando perfeição na igreja, você está procurando um lugar errado, você vai se decepcionar. Qual é o lugar de procurar a perfeição? Em Jesus. Na igreja nós vamos encontrar nos melhores crentes falhas, decepções. Por isso não se desanime, não deixe a igreja por causa disso, porque é na igreja onde nós somos trabalhados pela graça de Jesus. Nono lugar e última aplicação: a igreja é construída por pecadores que se arrependeram, mas isso não significa que nós devemos escolher quaisquer pessoas na igreja para serem líderes da igreja. Não é isso. Há muitas pessoas hoje nas igrejas que são pastores, presbíteros e diáconos, que não deveriam ser pastores, presbíteros e diáconos. Por exemplo, a Bíblia diz que os filhos dos presbíteros e consequentemente dos pastores têm que ser crentes. Ela não diz assim, talvez, ela diz tem que ser. Isso lá está no primeiro capítulo de Paulo a Tito, que tenha filhos crentes, ou seja, é uma condição sine qua non, ou é assim ou não pode ser pastor e presbítero. Mas quantos pastores hoje têm filhos desviados? Não deveriam ser. Quantos diáconos hoje suas mulheres não são crentes? Não deveriam ser. Quantos pastores que as suas esposas não frequentam as mesmas igrejas que eles? Não deveriam ser. Não significa que somos todos pecadores, que nós vamos eleger para ser nossos líderes qualquer tipo de pecador. Lembre-se, a lista para ser um verdadeiro líder da igreja começa com irrepreensível. Deu para entender? Pessoas que foram transformadas pela graça e agora não tem mácula de caráter. Nós não podemos olhar para assim, esse aí, a esposa está fora da igreja. Não pode ser. Irrepreensível não é assim. Irrepreensível é uma pessoa que você não pode acusá-la de pecados grosseiros. Que Deus ajude a igreja dos nossos dias a entender isso, porque é por isso a fraqueza da igreja, elegendo homens fracos que não deveriam ser líderes, que vão gerar igrejas fracas e outras igrejas fracas e discípulos mais fracos ainda. Que Deus mude isso. Vamos nos colocar de pé e suplicar a graça do Senhor. Senhor nosso Deus, eu quero te agradecer por essa palavra nesse dia, palavra, Deus, que toca no meu coração,
porque eu sei que eu sou pior do que Pedro. Nós somos pecadores fracos, Senhor. E quantas vezes nós fazemos o mesmo que Pedro, nos julgando fortes o suficientes? Olha para nós com misericórdia, Senhor. A mesma misericórdia com que Jesus olhou para Pedro, que o Senhor dos altos céus olhe para nós agora, usando cada queda, cada pecado, cada fracasso nosso, para transformar as nossas vidas. Assim como o Senhor usou aqueles criados para confrontar o pecado de Pedro, usa a palavra do Senhor, usa nossos irmãos, usa nossa família da fé para confrontar o nosso pecado, para que nos arrependamos, para que deixemos o nosso orgulho, para que entendamos que nós somos meros pecadores e que o único que é verdadeiramente grande é Jesus, o Senhor e Salvador das nossas vidas. E nos ajude, Deus, a não negar Cristo com os nossos pensamentos, com as nossas palavras, com as nossas obras. Ajude-nos a não negar a Cristo como filhos, como pais, como esposos, esposas, como estudantes, trabalhadores. Ajude-nos a seguir a palavra de Cristo em todas as áreas da nossa vida, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Ajude-nos, ó Deus, a fortalecer os nossos irmãos, depois que formos fortalecidos pela graça. Ajude-nos adiante desse texto, eu ainda aplicarei isso melhor, Senhor, a sermos mais amorosos com as pessoas. Muitas vezes nós somos ferrenhos com as pessoas e somos muito complacentes com os nossos pecados. Inverta isso na nossa vida, que nós sejamos ferrenhos com os nossos pecados. E como Paulo nos ensinou, quando algum irmão for surpreendido, que nós o corrijamos com espírito de brandura. Nos ajude, Senhor. Abençoe também as nossas igrejas, para que sejam eleitos pastores, presbíteros e diáconos, como Pedro, homens que foram burilados pela graça do Senhor e se tornaram homens corajosos, fiéis, irrepreensíveis e que não negam Jesus. Nos ajude, mande para nós o Teu Espírito com graça para que isso aconteça, e assim a igreja dos nossos dias faça o caminho contrário de Pedro, que saiu da luz para as trevas, que nós saiamos das trevas para a maravilhosa luz do Evangelho e iluminemos este bairro, essa cidade, esse centro de Minas, enfim, onde quer que o Senhor nos dê a graça de levar o reino do Senhor. É no nome de Jesus que eu imploro estas coisas. Amém. Que a graça do bendito Jesus Cristo, que o amor do Pai eterno, que a consolação do Espírito Consolador e da promessa esteja com os eleitos do Senhor, hoje e para sempre. Amém. Podemos assentar, queridos irmãos.